Olá, minha gente. Não quero deixar passar muito tempo para a gente abordar esse tema aí da gestante da Lei 14.311, de 9 de março de 2022, portanto, de ontem. É, Ontem me surgiu, alguns alunos na graduação fizeram essa pergunta: professor, o que mudou, então, com relação à gestante versus vacinação versus trabalho? Bom, a Lei 14.151 do ano passado, de 12 de maio, havia afastado de forma definitiva a gestante do trabalho presencial. Ela podia trabalhar nas condições em que a empresa permitisse nos formatos de trabalho remoto, teletrabalho, nos formatos de trabalho à distância, trabalho remoto, teletrabalho, etc. tal, home office, que tem características aí bem diferentes, mas não é esse o nosso tema. Muito bem, então durante todo esse período, a mulher que tivesse a sua gravidez confirmada, ela não podia trabalhar de forma presencial. No dia 9 de março, portanto ontem, hoje é dia 10, a Lei 14.311 trouxe assim algumas alterações. Ela veio alterando essa lei do ano passado para dizer o seguinte, que em resumo, a mulher que não completasse sua vacinação, né, o PNI, o Plano Nacional de Imunização, ela continua trabalhando de forma remota nas atividades em que a empresa assim tiver. No entanto, se essa empresa não oferece essa possibilidade, esse tipo de trabalho remoto, ela fica afastada do trabalho, recebendo, claro, né, sem prejuízo do seu ganho, do seu salário. Mas a grande novidade, ela está aí no parágrafo 3º desse mesmo artigo 1º, porque ela, na verdade, só tem 4 artigos, né? 4 artigos aí, que, na verdade, de substância mesmo, só um artigo. Então, ela vai dizer o seguinte, que salvo se o empregador optar por manter o exercício das suas atividades nos termos do artigo 1º, ou seja, a empregada gestante deverá retornar à sua atividade presencial nas seguintes hipóteses. Ou seja, se o empregador optar por manter o trabalho remoto, tudo bem, tá válido, ela vai continuar trabalhando. Se o empregador voltar ao trabalho presencial, vamos imaginar o professor que está voltando agora nas atividades presenciais. Então, como que se aplica a essa professora ou essa trabalhadora de ensino nas instituições de ensino de maneira presencial? Então, vamos lá para os artigos que eu estou aqui pegando uma colinha. Após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus. Ok, se encerrar, não tem problema nenhum, essa mulher gestante pode voltar a trabalhar no presencial sem qualquer discussão. Após a sua vacinação contra o coronavírus, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a sua imunização. Hoje o que nós temos são a primeira, a segunda e a dose de reforço, portanto 3 doses. Se isso o Ministério da Saúde considerar que essa é a imunização completa, ela pode voltar para o presencial. Aqui está o grande nó, né? A gente ainda não tem isso muito bem definido. O que nós temos hoje são as 3 doses da vacina. Mas aqui tem outra questão que está no inciso 3 do parágrafo 3º, esse que eu estou lendo, com relação à opção da mulher, a escolha dela não se vacinar. A propósito disso, gente, eu tenho um vídeo que eu fiz logo no início, se é justa causa o empregado não querer se vacinar. Tá lá nesses nossos canais aí do Instagram e no nosso canal do YouTube também, nesse nosso canal do YouTube aí.
E aí esse inciso terceiro vai dizer o seguinte: mediante o exercício da legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus, que lhe tiver sido disponibilizada conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde, ela assina um termo de responsabilidade de que trata o parágrafo 6º desse artigo. Em resumo, ela pode voltar a trabalhar de forma presencial, desde que ela assine um termo, né, dizendo que não vai se vacinar, que aí, segundo a lei, é um exercício da legítima opção individual pela não vacinação. Claro que aqui a gestante, e aí tem o parágrafo 6º que vai dizer o seguinte: a gestante tem que assinar esse termo de livre consentimento. Claro, isso aí é chover no molhado, é livre consentimento, ela não pode assinar de forma havendo uma coerção, porque aí deixa de ser uma opção, e sim uma obrigatoriedade que não se coaduna com os contratos de forma geral, muito menos com o contrato de emprego. Bom, então, na verdade, o que nós temos? A gestante pode voltar a trabalhar de forma presencial nas seguintes hipóteses. Em resumo, e eu gostei desse exemplo que a gente adotou aí, da professora ou do trabalho em instituições de ensino, que está voltando agora nesse período. Então, ela pode voltar se ela tiver com o Plano Nacional de Vacinação, se ela tiver com a vacinação dela completa, e hoje o que a gente tem são 3 doses, isso é completo ou não é completo, é suficiente para ela se imunizar. Se ela assinar um termo, né, se responsabilizando pela não vacinação, por uma opção dela, por uma escolha, seja por ideologia, seja o que for. Aqui eu tenho muita crítica, porque eu tenho um outro pensamento, uma outra tese sobre esse tema, que eu já me manifestei, que eu acho o seguinte: agora a gente já está num plano de que a contaminação ela está menos acelerada. Mas quando a contaminação estava muito acelerada, e aí eu não estou falando da gestante, estou falando de qualquer trabalhador, esse trabalhador não tem a opção de trabalhar e não se vacinar, porque não é só a proteção dele, é a proteção do outro. Ele pode estar contaminado sem ter os sintomas. Bom, mas é isso que está na lei. Então, portanto, essa lei de maio de 2011, para a hipótese de trabalhos presenciais, a gestante pode voltar sim a trabalhar, desde que ela tenha o seu plano de vacinação completo, ou ela assine um termo de responsabilização aí pela não imunização. Então é isso, minha gente. É uma lei aí que eu acho que ela envolve uma questão de saúde pública. Nós sabemos que a maternidade é uma proteção da criança, em especial, tanto que tem lá o artigo 10, inciso 2, ato da disposição, a linha B da ADCT, ato da disposição constitucional transitória, que traz aí, na verdade, uma proteção, todo um arcabouço protetivo à maternidade. Então, eu acho que vale a pena reler essa lei. Vamos ter problema, vai ter uma judicialização dessa questão, sobretudo, no meu pensar aqui, daquele trabalhador, daquele outro trabalhador que tem uma comorbidade e vai ter que conviver aí com uma gestante que não se imunizou. E quem vai dizer que ela não é um transmissor aí do coronavírus, né? Do vírus aí do Covid-19. Ela é um transmissor, mesmo grávida. Então, nós vamos ter outras questões envolvendo isso daí. Mas isso está muito alinhado aí com a ideia, com o plano, com os projetos, com a proposta do governo federal de tornar não obrigatório o passaporte vacinal, com que eu não concordo. Eu acho que o passaporte vacinal ele é uma proteção coletiva e é necessário. Bom, mas então, de formas breves aí, atendendo a essa indagação aí de alguns alunos nossos da graduação ontem,
quando essa lei foi sancionada, foi promulgada, né? Então, a gente vamos ver como é que isso vai se comportar daqui para frente. Olha,